estou de volta, professor Tony, para resolver mais dúvidas, mais dicas sobre o vestibular, principalmente dicas para FUVEST, para você detonar nas provas e também para os outros vestibulares. Serve pra caramba, porque eu vou falar, na verdade, nesse vídeo de divisão celular, aprofundando um pouquinho na mitose e na meiose, e também depois vamos falar de ácidos nucleicos, vamos falar de DNA e RNA. Começando justamente pela divisão celular, nós temos dois tipos, a mitose e a meiose. A mitose é a multiplicação celular, não é isso? Um processo equacional, onde você vai multiplicar o número de células, né? Onde você vai de uma célula para duas, né? Aquela famosa frase da tia, lembra da tia? Lembra da tia? Aquela frasezinha, uma célula mãe se dividindo em duas células filhas, não é isso? E o mais importante, aquele número cromossômico que eu encontro na célula inicial, eu vou encontrar o mesmo número nas duas células que se formaram, não é isso? Lembrando aí, uma célula humana, se tem 46 cromossomos, as duas que eu vou formar também terão 46 cromossomos, beleza? Essa é a grande característica. Aonde que acontece, Tony, a mitose no corpo humano? Nas células somáticas. Você fala assim, puxa, Tony, mas aonde está as células somáticas? As células somáticas estão no seu corpo todo, tirando testículo, tirando ovário, beleza? Que lá são as células germinativas, que vai formar gametas, e aí você precisa de meiose, beleza? Então nas outras células todas, você vai acontecer justamente esta mitose, beleza? A multiplicação celular. Aí você fala assim, mas Tony, quais são as fases da mitose? O que eu tenho que guardar? Porque é muito difícil. Não é difícil, é tranquilão. Prófase. Quando você fala na prófase, você percebe lá que no desenho, a célula, né, o núcleo está desaparecendo, a carioteca e o nucleolo estão desaparecendo, são colocados em tracinhos, tracejadinhos. Você percebe que a cromatina, que era um fiozinho longo, ficou um fio mais grosso, mais comprido, condensado, que é o cromossomo. Muda o nome, olha lá, cromatina vira cromossomo, beleza? Material genético que só vê na divisão celular é o cromossomo, beleza? Você vai ver também os centríolos começando a se afastar, formando fibras do fuso, mas o importante é isso, a formação de cromossomo e o desaparecimento do núcleo, que é justamente a carioteca, beleza? Tony, a segunda fase? A segunda fase é metáfase. Aí os centríolos, você já percebeu que eles se afastaram, foram para os polos da célula? Eu gosto de dar essa ideia. Imagina o planeta Terra que eu virei de lado, então os polos estão aqui, os centríolos migraram para os polos, e entre eles ligaram as fibras do fuso, não é isso? E as fibras do fuso ligam-se aos cromossomos, aquela bolinha que fica no meio do cromossomo. Então, conclusão, os cromossomos ficam todos amontoados no meio da célula, e aqui são os polos, tá? Os centríolos. Por isso que a gente até fala, formação da placa equatorial, justamente pelos cromossomos, enquanto nos polos estão os centríolos, beleza? Essa é a metáfase. Tony, a anáfase? Anáfase, você imagina lá, o cromossomo não tem duas perninhas? Você imagina um cabo de guerra aqui pelas fibras do fuso. E aí eu separo essas perninhas. Lembra que as perninhas são chamadas de cromátides irmãs. Então, anáfase, separação das cromátides irmãs, beleza? Tony, a última fase? Não migrou para lá, para os polos, essas cromátides? E aí começa justamente o que? O inverso da prófase. Descondensa o cromossomo, volta a ser cromatina, beleza? Volta a surgir a carioteca. E também a célula está se dividindo em duas, beleza? Ela vai acabar se dividindo dessa forma e se separando, beleza? Vai formar realmente as duas células. E aí a gente chama até de citocinese, que é, na verdade, a divisão citoplasmática. E aí eu formo as duas células completamente iguais, idênticas entre si. Você entendeu mitose? Então você vai entender meiose. Porque a meiose, na verdade, também tem essa prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a meiose, ela tem a meiose 1 e a meiose 2. Então elas são dois eventos, na verdade, duas fases. Bom, Tony, mas aí dificulta. Não, porque daí fica prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí começa a meiose 2. Prófase 2, telófase 2, né? E assim por diante, beleza? Então, conclusão. Se você guardou o que significa prófase, metáfase, telófase, anáfase, essas fases aí, você vai entender agora também, beleza? Porque os eventos são os mesmos. O que diferencia realmente a mitose da meiose? Bom, a meiose, a gente já falou, células que estão se multiplicando, não é isso? Só que células germinativas para formar gametas, por exemplo, nos seres humanos, beleza? E aí o que vai acontecer, Tony? O que vai acontecer é o seguinte, na prófase 1, os cromossomos, primeiro, eles estão pareados, eles estão em parzinhos, pazinhos, beleza? Isso também favorece aquele crossing over, que é aquele
troca de pedaços da perninha do cromossomo, lembra? Isso aumenta a variabilidade genética, beleza? Só que aí o que vai acontecer? Então se percebe, a prófase, na verdade, 1, os cromossomos estão pareados e podem fazer crossing over, beleza? Recombinação gênica. Porém, o que vai acontecer? Na metáfase, os eventos são os mesmos. Centíolos migraram para os polos, placa equatorial, só que a placa equatorial os cromossomos estão pareados. E aí na anáfase 1, não acontece a separação das cromátides, acontece a separação dos cromossomos pareados. Beleza? Então com isso, foi cromossomo para cá, foi cromossomo para lá, formei duas células, mas as células estão diferentes porque um grupo de cromossomos está para cá, outro grupo de cromossomos está para lá, então conclusão, formou células diferentes. Começa então a meiose 2, com a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, que aí na anáfase 2 sim, vai acontecer a separação das cromátides. Só que aí eu vou formar 4 células, essas 4 células são completamente diferentes uma da outra, com um número cromossômico pela metade da célula que iniciou o processo. Então se começou com 46 cromossomos, eu vou terminar com 4 células que formaram 23 cromossomos cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Mitose e meiose. Matou. Tony, você falou do material genético, DNA, o DNA. Lembra que é duas fitas, não é isso? Tem as pontes de hidrogênio, tem aqueles nucleotídeos. Os nucleotídeos são um nucleotídeo, ele é feito de um fósforo ligado, na verdade, a uma pentose, não é isso? Um açúcar de 5 carbonos, que no caso do DNA é a desoxirribose, ligado à base nitrogenada. Lembra que as bases nitrogenadas eu vou ter a guanina, que sempre se liga com a citosina, e vou ter a adenina, que sempre se liga com a timina, isso no DNA, beleza? E aí você usa aquelas famosas letrinhas, né? GC, né? Isso, AT. E aí essa característica, beleza? Então tem as duas fitas ligadas pelas bases com as pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é importante, assim, evita de o quê? Você separar essas fitas, beleza? Por isso que o DNA vai fazer autoduplicação. Autoduplicação, ele vai se duplicar. Isso é, existe uma enzima muito potente que consegue quebrar as pontes de hidrogênio e separar as fitas. Só que toda vez que isso acontecer, puff, eu formo 2 DNAs completamente idênticos, beleza? É um processo conservativo. Não esquece disso. Por quê? Porque os DNAs que eu formei, eles apresentam uma fita do DNA original. Aí eu formo os DNAs, só que essas fitas são dos DNAs originais, beleza? Então, conclusão, por isso é um processo semi-conservativo. Se evita mutações. O DNA é sempre o mesmo, beleza? É uma característica importante. E aí vem a famosa síntese de proteína, que já envolve justamente o RNA. A primeira fase, inclusive, é o DNA formando o RNA mensageiro, não é isso? Que a gente chama isso daí de transcrição. Por quê? Porque eu mudei de uma linguagem, imagina só, eu fiz uma carta lá numa linguagem de material genético, beleza? Material genético, DNA. Só que aí eu passei para a mesma linguagem, material genético também, só que RNA. Então eu só fiz o quê? É a mesma língua, é a língua do material genético. Então, conclusão, só fiquei algumas troquinhas, algumas pequenas. Guarda como se fosse uma carta assim que eu vou escrever em português paulista e vou passar para o português baiano. É português, mas eu fiz algumas alterações, então eu fiz uma transcrição, beleza? Eu transcrevi com algumas pequenas modificações. Agora, quando o RNA mensageiro vai formar a proteína, eu vou mudar a linguagem, galera. Eu vou passar do quê? Eu vou passar da linguagem genética, para a linguagem de material, né? De material genético, para quê? Para a linguagem de aminoácidos. Eu mudei a língua. Então, se eu mudei a língua, eu faço uma tradução, beleza? Gostou? Ficou fácil? Ficou fácil? Então, guarda dessa forma. Essa é a síntese de proteína. Primeira coisa, é o DNA formar o RNA mensageiro. Uma fita simples. Formou, tem lá aquela trinca que são os códons, não é isso? Que vai ter vários códons, são as trincas de base nitrogenadas. Esses códons vão ser lidos pelo ribossomo, lembra do ribossomo? Ele lê em voz alta lá, né? CGU, para chamar o transportador, que parece um garfinho, que quando, na verdade, o anticódon se liga ao códon do mensageiro, solta aquela bolinha, o aminoácido, para o ribossomo. Aí ele vai para o segundo, e assim por diante, até que no ribossomo eu vou formar aquela cadeia peptídica, que é justamente a proteína, beleza? Então acaba sendo de grande importância a gente ter esse conhecimento sobre esses ácidos nucleicos e essa divisão celular, porque às vezes essa histologia é um pouco mais aprofundada e acaba aparecendo, beleza? Beleza? Tá com dúvida? Manda aí nos comentários, pessoal, manda aí que eu tiro a dúvida de vocês, vamos detonar junto, beleza? Até o próximo vídeo.